Quem está feliz em Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O leão, e que a terra estremeça, e que cadeias sejam rebentadas hoje, abertas, amém? Em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Amém. Nós queremos. Irmãos, a igreja pode ir abrir a palavra de Deus e o coração no livro de Josué, último capítulo 24, entramos no capítulo, no primeiro capítulo do livro seguinte, que é Juízes, amém? Amém. A igreja sabe que no original a Bíblia não era, existe um seguimento, é isso que vamos ver, para entendermos a palavra. Existe uma sequência no livro de Josué para o livro de Juízes, amém? Glória a Deus. Amém. Os juízes eram líderes militares, que eles eram escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel. Pois Deus prometeu uma terra prometida, assim como também prometeu à igreja, amém? Amém. Mas para conquistar a terra prometida tinham que expulsar os cananeus. E assim é com a igreja também. Nós temos que fazer parte do plano de Deus para a missão que a igreja tem aqui na terra, amém? Amém. Eu precisava muito da vossa atenção, amém? Eu vou começar a ler. A partir de Josué 24, amém? Josué 24, capítulo 24, verso 24, amém? E disse o povo a Josué: servirem ao Senhor nosso Deus e obedeçam à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué uma aliança com o povo e lhe pôs um estatuto de direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e ergueu ali embaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor e disse ao seu povo: eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunho contra vós, para que não menteis perante Deus, para que não mintam perante Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Verso 29. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Juízes 1. E sucedeu, verso 1. Juízes 1. E sucedeu, pois, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem diante de nós servirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, glória a Deus, e eis que entregarei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, pelejemos juntos com os cananeus, e também contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele, subiu a Judá, e o Senhor entregou na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram eles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas seguiram-no, e prenderam-no, e cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os dedos e os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no para Jerusalém. E ele morreu aqui. Amém? A igreja pode sentar, amém? Glorificando o nome do Senhor. Mantenham a palavra de Deus aberta, amém? Deus quer falar com a igreja através da palavra de Deus. Não sei se está aqui também. Então, precisava de muita vossa atenção, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Juízes, ele começa... por isso é que eu fiz a sequência. Ele começa da mesma forma que começa o livro de Josué. Ambos os livros começam da mesma forma, com a morte de dois grandes homens de Deus. Após a morte de Moisés, o Senhor levanta Josué para liderar a terra prometida, para conquistar a terra prometida, para derrubar as muralhas de Jericó, para conquistar os reinos vizinhos. A Bíblia diz que o rio Jordão se abre, assim como também se tinha aberto o Mar Vermelho. O rio Jordão se abre, eles começam a lutar grandes batalhas em Jericó e nos reinos vizinhos. E então tudo começa-se a abrir, e assim Deus faz com a igreja, quando a igreja ela é
fiel à sua palavra, quando a igreja ela é obediente àquilo que Deus quer fazer através da igreja, Ele abre os mares, Ele abre os rios, Ele está abrindo caminhos novos, Ele está abrindo trilhos novos para a igreja, trilhos cortantes, Ele está limpando todo o restolho, Ele está limpando tudo aquilo que está embaraçando a igreja, Ele está limpando todo o cipó. E assim Ele vai fazer com a igreja, irmãos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tal como Juízes capítulo 1, Josué capítulo 1, ele 7 vezes o Senhor vai falar a Josué: não temas, eu serei contigo. E eu vou entregar, não, ele vai dizer, já não te mandei eu, tenho coragem no final. Ele vai sempre dizer, não temas, 7 vezes. E o livro de Juízes chama-me a atenção porque vai falando 3 vezes em entregar. Ele vai entregar, Deus promete e Ele quer entregar. Mas para isso Ele vai falar também 3 vezes em subir. Deus quer entregar algo a nós. Deus quer nos entregar, mas nós, para nos entregar, nós temos que subir. É isso que a palavra está a dizer. Temos que subir no nível de coragem, como Ele disse a Josué. Temos que subir no nível de intimidade com Deus. Temos que subir no nível de fé. Temos que subir no nível de entrega, no nível de maturidade. O Senhor está edificando a igreja, subindo o nível de entendimento da igreja. Aleluia. O nível de discernimento. Mas para isso nós temos de subir o nosso nível de comunhão. A comunhão só consegue discernir aquilo que Deus está a dizer se tiver comunhão. A igreja precisa de ter comunhão, aumentar o nível de comunhão. E ao analisar a forma como estes 2 livros começam, o Espírito dá-me um entendimento de 2 coisas, irmãos. A fé, ela antecipa sempre a coragem. Nós precisamos ter coragem. E isso está aumentando a fé. Após a morte de Moisés, o povo consultou ao Senhor. Também me chama a atenção aqui. Após a morte de Josué, o povo consulta ao Senhor. Após a morte de Moisés, o povo consulta ao Senhor. E após a morte de Josué, o povo continua a consultar ao Senhor. Antes de começar alguma coisa, nós devemos consultar ao Senhor. Por isso é que há coisas que não dão certo na nossa vida, porque não consultamos ao Senhor. Por isso é que há casamentos que não dão certo, porque não consultamos ao Senhor. Por isso é que há projetos que não dão certo, porque não são consultados ao Senhor. Por isso é que há ministérios que não nascem, que não dão certo, porque não há consultas ao Senhor. Como estava a ser orado aqui. Por isso é que há empregos, há cursos universitários que não vão dar certo se não fores consultar ao Senhor, Lucas e Chiara. Todas as coisas que nós devemos fazer, devemos consultar ao Senhor, consultar ao Criador. Glória a Deus. Aleluia. Antes de qualquer coisa, consulta ao Senhor. A Bíblia diz que em Elimelec, né, que saiu da sua terra, de Judá, e foi peregrinar para Moab, contra aquilo que Deus... Moab era uma terra amaldiçoada pelo Senhor. Mas ele chegou lá, a Bíblia diz que morreram os 2 filhos dele. É verdade. Porque ele não consultou ao Senhor. Por isso é que há pessoas com os planos frustrados, porque não consultam ao Senhor. É verdade, meu Deus. Quando você compra um eletrodoméstico, um carro, irmão Janilson, a gente, quando tem algum problema, vai ao fabricante, né? Como aconteceu agora com a bateria, a gente vai ao fabricante e o fabricante, ele, normalmente, tem a solução se ainda estiver na garantia, né? Não foi o caso. E então, o que acontece é que, se estiver na garantia, ele vai consertar, irmãos. E quanto mais o Senhor, o nosso Criador, não vai consertar a nossa vida. É verdade. E Ele hoje vai aqui consertar vidas através da sua palavra. Você precisa muito da vossa atenção, irmãos. O Criador nos conhece, o Criador conhece cada um de nós como ninguém. Ele sabe como nos consertar. E a nossa vida é ter um concerto que é vitalício com o Senhor. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Glória a Deus. Tem uma garantia vitalícia. Glória a Deus. Eu não sei o que é que precisa ser consertado em cada um de nós, mas eu tenho a certeza que Deus vai consertar. Amém? Em nome de Glória a Jesus. Deus. Os irmãos que têm a palavra de Deus aberta aqui no telão vão prestar atenção no verso 3. Vai dizer: então disse Judá a Simeão, seu irmão: some comigo a minha herança e pelejamos juntos contra os cananeus. E também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão subiu com ele. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, todo o obreiro, ele precisa de alguém que esteja com ele. Todo o escolhido de Deus precisa de um mentor espiritual.
alguém com quem possa conversar, com quem possa ter convivência, partir o pão, contar os sonhos, as revelações que Deus vem dado, compartilhar as suas alegrias, compartilhar as suas tristezas. Relacionamentos bons eles nos promovem. É verdade. Existem projetos que Deus vai colocar um semeão no seu lugar para abençoar. Meu Deus, é verdade. A Bíblia não diz que Deus escolheu Judá. Ou seja, a Bíblia não diz que Deus escolheu Judá por causa dos seus méritos ou porque ele era melhor. Da mesma forma, ele escolheu cada um de nós aleatoriamente. É verdade. A Bíblia não explica porque que Deus escolheu Judá. A gente não sabe. E porque que a gente questiona muitas vezes Deus dele-nos ter escolhido. É. A Bíblia só diz que há um requisito da escolha de Deus, que é o coração. A gente vê muito isso em Davi, não é? Mas às vezes a gente fica pensando e quer entender a razão porque que Deus nos escolhe. Quais são as capacidades que Deus vê em nós. Ou a gente começa a questionar as circunstâncias, não é? Daquilo, porque é que Deus está a escolher. Logo agora, nesta altura. Não, Deus espera mais um bocadinho. As circunstâncias agora não são as melhores. Eu não vou ainda. Está lá os cananeus, mas eu vou esperar mais um pouco. Pare de reclamar das pessoas que Deus tem colocado a seu lado. Pare de reclamar das circunstâncias. É verdade. Deus sabe todas as coisas. Ele tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Para Moisés, Deus tinha um Arão já preparado. Para Josué, Deus já tinha enviado Moisés. Aleluia. O Senhor sempre envia alguém. Para Moisés, Deus enviou a Caleb. O Senhor enviou Caleb a Josué. O Senhor, como a gente viu, enviou Simeão para ajudar a Judá. Para Mesibosé, como a gente já pregou aqui, existiu um Davi. Para Paulo de Tarso existiu um Barnabé. O Senhor sempre colocará alguém no seu lado para o ajudar, para testificar, Aleluia. para o ajudar a subir. Glória a Os Deus. cananeus, irmãos, não se preocupem. Aleluia. E com a morte de Josué, desta vez o Senhor levanta, como nós vimos, a tribo de Judá para lutar e expulsar os cananeus. Mas, pastor Diogo, quem são os cananeus? Os cananeus, se os irmãos se lembram na Bíblia, quando há o dilúvio, quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que ele ergue um altar, sacrifica ao Senhor, depois planta uma vinha. Quando ele planta a vinha, ele bebe o vinho e a Bíblia diz que ele se embriaga e ele adormece nu. E quando ele adormece nu, o irmão Canaã encontra ele nu e em vez de cobrir a nudez do seu pai, ele vai e faz troça e chama os outros dois irmãos. E Noé vê aquilo e amaldiçoa o seu filho. Ele não amaldiçoa Canaã, ele amaldiçoa Cã, o filho de Canaã. Porque Deus já tinha abençoado Noé e os seus descendentes. E quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Mas ele disse, maldito seja Cã e os seus descendentes. Serão escravos dos outros dois irmãos. E a partir daí eles estavam amaldiçoados porque ele tinha uma aliança com Deus. E esses cananeus estavam numa terra indevida. Eles estavam naquela terra, mas aquela terra não era deles. Aquela terra era promessa de Deus para Abraão e os seus descendentes. O livro de Juízes começa tal como o anterior, com uma crise de liderança. Eles não sabiam, eles estavam perdidos, mas Moisés morreu e agora o que é que nós vamos fazer? Se virem no livro anterior, eles estavam desesperados, eles choraram, eles clamaram. Neste livro eles já estão mais calmos. Eles foram, clamaram ao Senhor, perguntaram ao Senhor, quem subirá connosco? O povo de Deus já sabia que Deus iria mandar alguém. Então ele manda, neste contexto, no verso 4, Deus entregou na mão os cananeus e os perizeus. Não é? A Bíblia não diz que eles conquistaram. A Bíblia diz que Deus entregou na sua mão. O mérito não foi da tribo de Judá, irmãos. A Judá era a tribo mais pequena. Ele escolheu a outra também muito pequena, Simeão. O Senhor entregou de graça nas suas mãos. Tudo foi graça, irmãos, como foi pregado aqui na semana passada. Tudo o que é na nossa vida é de graça. Tudo o que é aquilo que é feito com o Senhor é pela sua graça. É verdade. E eles vencem 10.000 homens em Bezek.
Quando Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Enquanto eles estão guerreando, enquanto eles estão matando aqueles 10 mil homens, a Bíblia diz que o rei daqueles 10 mil homens, ele foge. Há um líder que é Adoni-Bezek, ele foge, covarde, ele abandona o seu povo que está morrendo à espada de Judá. E então a tribo de Judá persegue Adoni-Bezek, alcança-o, prende-o e decapita os dedos polegares das mãos e os polegares dos pés. É isso que a Bíblia está a dizer. No verso 7, o próprio Adoni-Bezek faz uma afirmação assim um bocado interessante, mas um pouco inusitada, né? Se nós vemos aí no verso 7, vai dizer, o próprio Adoni-Bezek diz: 70 reis comendo migalhas debaixo da minha mesa, com os polegares cortados, o mal que eu fiz, Deus me pagou. O mal que eu fiz me sobreveio. Irmãos, até Adoni-Bezek, que representa a figura do diabo, sabe a lei da semeadura. E quem era este rei, irmãos? Quem era Adoni-Bezek? Adoni-Bezek não é uma nomenclatura. Ele não era o nome dele. Era uma patente. O nome dele, o significado, isto era uma patente que queria dizer o significado espiritual de Adoni-Bezek. Era um espírito que se processava daquele homem e que usava aquele homem para o mal. E usava aquele homem para executar o plano do inimigo. A estratégia de Satanás para afrontar os escolhidos de Deus. Adoni-Bezek significa o Senhor das brechas, ou o Senhor das estratégias, ou o Senhor do medo. Ele era um Deus cananeu que era considerado o Deus dos relâmpagos. Então, quando havia relâmpagos, todos os cananeus ficavam com medo e atribuíam ao Deus Adoni-Bezek, a Bezek. E então aquela terra começou a ser chamada de Bezek, e o rei recebeu aquela patente de ser o rei Adoni-Bezek, o Senhor das brechas ou das estratégias. O Senhor que coloca medo. É aquele que aproveita as brechas para arquitetar estratégias no intuito de colocar medo naqueles que são escolhidos. Ele sabe que não pode nos possuir, porque nós pertencemos a Deus e temos o Espírito Santo. Então, ele usa de estratégias para colocar-nos medo. É verdade. Quantos de nós já não deixamos de seguir o nosso propósito por causa de medo? É verdade. Quantos de nós já não adiamos e atrasamos o plano de Deus por causa do medo? Meu Deus. A principal marca de Adoni-Bezek era mutilar os polegares dos principais, daqueles que eram a referência, aqueles que tinham potencial, aqueles que eram escolhidos por outros para liderar, os reis. Adoni-Bezek era o tipo, um arquétipo, não é? Uma potestade inimiga, um espírito maligno que atacava a liderança. E não é por nada que nós estamos aqui hoje. Deus não mandou mais ninguém. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus faz tudo perfeito, irmãos. Ele atacava a liderança, ele atacava aqueles que influenciavam, aqueles que guiavam o seu povo, ele atacava os reis. Pastor, então essa palavra, ela não é para mim, é para os reis. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz que a igreja é constituída de reis. É verdade. 1 Pedro 2 vai dizer que nós somos o povo eleito, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e reis, irmãos. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Todos nós fomos chamados para ser influências no mundo, somos chamados para ser o sal da terra, para sermos a luz do mundo, não é? Como já foi pregado aqui. Você foi chamado para liderar a sua casa, os seus filhos, influenciar a sua escola, estancar a iniquidade, estancar a corrupção no seu trabalho, estancar a corrupção neste país. No território onde o Senhor enviar, você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Como diz em Isaías 60, levanta-te e resplandece. Eis a luz, vem a luz sobre ti, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor ela vai nascendo sobre nós. Nós fomos chamados para que Cristo nasça em nós. Aleluia. E com Ele nasce a sua glória. A luz vai nascendo aqui em Esquidão. Nós fomos chamados para ser faróis, para ser candeias reluzentes, para ser faróis para que as pessoas encontrem a salvação. O mar pode estar revolto, irmãos, como foi aqui louvado, mas nós somos o farol, e eles vão ver o farol, eles vão ver a salvação, eles
prover a rocha, onde eles podem orar, onde eles podem receber a salvação. Esse é o nosso chamado, irmãos. Amém, Jesus. Adoni-Bezek, ele age atacando aqueles referências, guias na vida de outras pessoas. E essa era a sua estratégia, colocar medo da liderança nos reis, nos líderes, aqueles que influenciavam. E por isso ele era apelidado do Senhor do Medo, do Senhor das Estratégias. Para vencermos esta potestade, irmãos, hoje nós temos que identificar a sua estratégia. Porque se nós... E ela vai ser revelada hoje. E demónio revelado é demónio vencido. Estratégia revelada é estratégia vencida, irmãos. Por isso eu preciso muito da vossa atenção hoje. Para vencermos, para subirmos aos cananeus e vencermos Adoni-Bezek. Irmãos, naquele tempo, quando um rei vencia, ele normalmente matava o outro rei, quando vencia um reinado. Aleluia. Ele não levava o rei, ele matava o rei e toda a sua descendência, para evitar rebelião, para que ele foi pregado aqui, para que a outra, quando pregamos na casa de Maquir, nós vimos para que o outro rei não viesse influenciar, não viesse outra vez contra esse rei. Mas este rei, ele aqui apresenta a primeira estratégia, e eu queria que os irmãos tivessem muita atenção. Ele sabia que não adiantava matar o rei. A Bíblia diz que com a morte de Moisés, Deus levantou Josué. E com a morte de Josué, Deus vai e levanta Judá. Ele sempre levanta outros líderes. Adoni-Bezek entendeu que Deus capacita sempre alguém à semelhança dele. E vai capacitando sempre cada vez melhor. Os filhos de Deus, eles evoluem para a sua origem. Eles evoluem para ser semelhantes a Deus. E assim ele faz com a descendência. Assim ele faz com aqueles que ele chama. Mas o Senhor, por isso o Senhor das estratégias, ele aqui adotou uma estratégia diferente. Porque ele sabia que se matasse o escolhido de Deus, Deus iria levantar outra ainda maior. A missionária Lu é a líder da oração. Ela nunca falhou aqui durante este tempo todo. Este propósito. Mas se ela falecer, Deus levanta outra pessoa. Se a missionária Talita falecer, Deus levanta outra pessoa para dirigir aqui o louvor. Se eu morrer, Deus levanta outra ainda maior. Por isso é que ele tem outra estratégia. Se o presbítero Cláudio ou a pastora Ana não são insubstituíveis aqui, irmãos. É Deus que faz todas as coisas. Apesar de nós sermos reis e sacerdotes, Aleluia. nós muitas vezes podemos morrer. Ou podemos até atrasar o propósito ou desistir do nosso chamado. Mas Deus não desiste, irmãos. Aleluia. Deus é soberano na sua vontade. E o nosso livre-arbítrio, ele às vezes faz com que a gente escolha trajetórias mais difíceis, caminhos mais complicados. Mas o processo, ele vai ser feito. Não há negociação no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Há principados, há potestades que tentam impedir o avanço do reino de Deus neste lugar. Adoni-Bezek não é maior que o Evangelho. Adoni-Bezek ele não é maior do que a palavra de Deus, irmãos. A Holanda pode estar sob a influência da Adoni-Bezek, mas não vai prevalecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu digo isto porque 70, irmãos, 70 é se nós vimos na Bíblia, 70 é sempre o número da totalidade. Nós vemos isso em Ezequiel, eu já preguei aqui. A totalidade do sacerdócio. A totalidade fala da totalidade dos reis. Todos os reis. E sem o polegar é impossível liderar a igreja. Sem o polegar é impossível pegar o cetro de justiça. Sem o polegar na mão é impossível reconhecer a entidade de Deus na igreja. A identidade, irmãos. A igreja perde a sua identidade. E essa é a maior estratégia de Satanás. Ele quer destruir a verdade de Deus para este país, irmãos. É verdade. A vontade de Deus é que sejamos à sua imagem e semelhança. É verdade. Ele nos fez para sermos à sua imagem e semelhança. Glória a Deus. E Ele tenta nos tirar a nossa identidade. Aleluia. O próprio salmista diz que nós fomos feitos pouco menores que Elohim. Mas a brecha do pecado nos separou da imagem de Deus. E o Senhor das brechas entra com legalidade para desconstruir a nossa identidade através do medo. Adoni-Bezek é o Senhor das brechas. E quando ele via uma brecha, ele capturava o rei e ele cortava os polegares.
É verdade. Eu só precisava de uma brecha, irmão. Só uma brecha para entrar. Você pode vir à igreja, você pode participar nos meios da graça, vir nos cultos de oração, ler a Bíblia, orar. Uma brecha. Basta uma brecha. Basta encontrar uma brecha. Ele vai perturbar com uma brecha, ele vai influenciar, ele vai tentar desconstruir, destruir a sua casa, que é templo do Espírito Santo. Uma brecha, irmãos. Você pode ser diácono, presbítero, você pode ser pastor. Basta uma brecha. É verdade. Você pode cantar, falar em línguas, profetizar, pregar bonito. Basta uma brecha. Se tiver uma brecha, será destruído. Mas pastor, como assim destruir a minha casa? Irmãos, eu vendo e alugo casas, não é? Às vezes basta uma brecha para a casa começar a empolar, as paredes começar a ser destruída. Às vezes as pessoas ficam satisfeitas, não, está tudo bem, a casa é ótima, está toda nova. Passado uma semana começam a ligar, não, os azulejos estão todos a cair, está cheio de bolor, uns dos meus filhos não podem dormir aqui, o bolor ele, no quarto ele é prejudicial em todo lado, não se pode, é muito mau para a saúde respirar o bolor. Eu vou ver, mas foi só uma brecha no telhado, uma brecha no rejunto dos azulejos, a água entrou lá para dentro, começou a empolar a parede e caiu tudo cá para baixo. Basta uma brecha, irmãos, para que a igreja possa ficar sem equilíbrio e cair. Meu Deus. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. O Senhor está dizendo a cada um de nós, observe os corredores da vossa alma, se há alguma brecha. Meu Deus. A palavra de Deus nos ensina a orar, fecha a porta do teu quarto e ora em silêncio. Mas será que nós estamos a fechar a porta do nosso quarto e estamos a abrir uma brecha para Satanás? Às vezes são brechas que parecem pequenas, irmãos. Às vezes não. É uma coisinha pequena. Só participei na roda dos escarnecedores. Falar mal da liderança é uma brechinha, presbítero Cláudio. Mas é como as raposinhas, entra. A Dona Ibezek entra por ali e causa um estrago naquela casa. Ele é acusador e é legalista. E aquilo que você fala traz juízo contra você. Meu Deus, é verdade. A Dona Ibezek quer que os líderes eles percam a identidade e percam também a direção. O principal objetivo de Satanás é tirar a essência e a semelhança de Deus que está em nós. É verdade. Apocalipse 1:6 diz que a igreja é constituída de reis e sacerdotes para o Deus Pai. E o Senhor das estratégias usa a mesma estratégia para afrontar a igreja. Os reis e sacerdotes, os escolhidos deste século, para arrancar os seus dedos polegares das mãos, arrancar os dedos polegares dos pés, para os colocar embaixo da sua mesa, comendo das suas migalhas. Escravos de migalhas, escravos de vícios, escravos de sentimentos, escravos de relacionamentos anteriores, escravos do pecado, escravos da iniquidade, aquele pecadinho que ainda não deixamos, ou o pecadão que nós não deixamos fazer, que não temos forma, não temos força para deixar. Insistimos em praticar. Você tenta, mas não consegue largar, porque a Dona Ibezek tirou os seus polegares e você não consegue lutar, você não consegue pegar na espada, você não tem equilíbrio. Meu Deus. E o que sobra para nós, irmãos, é migalhas. Mas porquê que a Dona Ibezek cortava os polegares dos pés, irmãos? Tenham muita atenção. Segundo a anatomia, mais de metade do nosso peso, ele está suportado, o nosso peso está suportado nos pés, mas mais de metade dele está suportado sobre os polegares dos pés. Então, sem os polegares dos pés, nós ficamos desequilibrados. Com desequilíbrio, não conseguimos caminhar, não conseguimos correr, caminhamos desequilibradamente, não conseguimos fazer nada, irmãos. Ficamos incapacitados. Perdemos a estabilidade, ficamos parados porque nós não temos estabilidade. Perdemos o equilíbrio, a firmeza e principalmente caímos com muita facilidade. Porque não temos os polegares. Mateus 7:24 fala de dois homens que construíram duas casas. Ele diz que aquele que ouviu as minhas palavras e praticou, é semelhante àquele que construiu uma casa na rocha. Veio o vento, veio as chuvas, veio as tempestades e aquela casa ficou segura. Mas aquele que ouve ambos ouviam as palavras dele, mas aquele que ouve e não as pratica é semelhante àquele que constrói
a sua casa na areia. Vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade e a casa cai. E grande, segundo a palavra de Deus, grande é aquela queda. A casa não está firmada da rocha, é como um homem que não tem um polegar dos pés. Ele perde o equilíbrio, a firmeza, e vem qualquer vento de doutrina, e ele vai, e ele cai. Um escorregão, um empurrão, e ele cai, porque não tem os dedos dos pés, irmãos. E porquê que ele tirava também os dedos dos pés, também os polegares dos pés? Porque ele queria que a igreja não avançasse. Ele queria que os líderes não avançassem. São os dedos dos pés, nós não vamos muito longe. Ele não quer que você progrida, ele quer que você abra falência. Ele quer que você desista do seu trabalho, do seu emprego, do seu propósito. Peça divórcio, que perca o equilíbrio, que não continue com o plano de Deus. Que desista de caminhar. Mas está repreendido, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje vemos muita gente parada, vítimas da Dona Bezek, fantoches de Satanás. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que os irmãos todos conhecem, não é? Ele saiu da proteção espiritual do seu pai. E depois, quando ele quis voltar, a Bíblia diz que ele veio descalço. Descalço, irmãos. Descalço andavam os escravos naquela altura. Ele veio escravo da Dona Bezek. E muita gente anda descalço. Não é porque é escravo, mas às vezes é porque não tem o dedo dos pés. Não consegue calçar as sandálias do Evangelho. Efésios 6,15 diz que manda-nos calçar os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Mas como é que nós vamos calçar as sandálias se nós não temos o polegar dos pés? É verdade. Meu Deus. E as mãos, irmãos, porquê que ele retirava os polegares das mãos? Para roubar o direcionamento, irmãos. Naquele tempo, os reis, antes de serem reis, eles passavam por uma preparação. Eles eram príncipes e eles tinham que cavalgar e mandar flechas. Não sei se os irmãos se lembram da palavra dos cavalos, não é? O cavalo branco, que era do Evangelho, ele veio com arco e flecha. Veio com direção. E os reis, eles eram preparados. Agora, como é que eles vão guiar o cavalo? Que direção é que eles vão ter sem os polegares? Que direção é que eles vão ter com o arco e com a flecha? Que triste é quando nós somos direcionados pelas emoções, pelos sentimentos, quando nós somos direcionados pelas constâncias ou as circunstâncias da vida. Ou muitas vezes somos direcionados por vingança. Alguém que diz, nós não vamos conseguir, porque não vais conseguir. Não. Somos direcionados às vezes pelo achômetro. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser desta forma, assim, vai ser assado. E ficamos a ser direcionados pelo achômetro. Meu Deus. Mas a palavra diz, bem-aventurados aqueles que são direcionados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o processo é que cada um de nós está a passar, mas faz parte do propósito que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Mantenha o foco, mantenha a direção. Aleluia. Seja dirigido pelo Espírito Santo, se posicione e vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. É isso que nós temos de seguir, irmãos. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela não engana. É verdade. E sem os polegares das mãos também não existe a firmeza de segurar a espada, irmãos. A espada, segundo a palavra de Deus, a espada é a Bíblia, a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz que a palavra é a espada. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante. Como uma espada de 2 gumes que divide a alma do espírito. Ela vai entre as juntas e as medulas e vai dividindo para... Ela é apta a discernir, irmãos, discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Então, se nós não discernirmos os nossos sentimentos, as intenções do nosso coração pela palavra de Deus, nós não vamos ter mais nada que é apto. É verdade. Nós vamos estar desarmados, irmãos. É tudo o que o diabo quer é que nós não discernimos, que você pare de buscar a Deus, você pare de buscar a sua palavra, você pare com a oração, pare com a súplica, você pare de estar em comunhão com os irmãos, pare de consultar a Deus, pare de participar no culto. Eu não sei se aqui às vezes o inimigo é nacional, mas ele tenta nos colocar obstáculos para nós não cultuarmos, para nós ficarmos atrasados. Você pare com o seu ministério, que você pare com o propósito de Deus na sua vida. Meu Deus! Não deixa a tua igreja desanimar, Jesus. Sem os polegares das mãos é impossível manejar a espada e lutar contra isso.
E a palavra de Deus, ela tem que ser manejada, irmãos. Ela tem que ser decifrada, ela tem que ser discernida. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez mais e sem cessar. É mesmo. Aleluia. O livro de 2 Samuel, capítulo 23, vai falar de um personagem que é Elazer. Ele diz que ele feriu os filisteus com tanta bravura, com tanta força na espada. Ele agarrou com a espada de tanta força que ele já não sabia, irmãos, o que era a mão, o que era a espada. Ficou com a espada colada, ou com a mão colada na espada e a espada colada na mão. Os outros só vieram somente tomar o despojo. O Senhor quer dizer que se nós formos com Ele, Ele será connosco. Sejam comigo e eu serei com vocês. Aleluia. Colados na videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estão em mim darão muito fruto. Se nós estivermos colados com Ele, nós receberemos da seiva e vamos dar fruto, irmão. Jesus, aleluia. Temos que estar firmados da rocha, que é a palavra de Deus, firmados nele. Aleluia. Glória a Deus. E porquê que Adonibezek, então ele tirava os polegares das mãos? Os irmãos veem que se eu não tivesse o polegar da mão, a Bíblia ela já tinha caído. Ele quer tirar também a nossa identidade. Mais de 8 bilhões de pessoas na humanidade, não é, Lucas? Ninguém tem a mesma identidade. Não. Se nós virmos mais de 110 bilhões de pessoas já nasceram. Nunca ninguém teve a mesma identidade. É verdade. A identidade que a gente, a maior parte, no dedo polegar, né? Há outros que colocam no outro dedo, ninguém tem a mesma identidade, irmão. Nunca ninguém teve a mesma identidade, cada pessoa tem uma identidade diferente no polegar. E o que o inimigo das nossas almas quer é que você não saiba quem você é, você não reconheça a sua identidade. O Senhor tem uma identidade para cada um de nós, tem um plano para nós. Você é único. Jamais vai haver alguém que é feito como você. Já imaginaram isso, irmãos? Aleluia. O irmão faz formas, né, daquelas de betão para fazer os prédios, né? Deus fez uma forma para cada um de nós e mandou a forma fora. Ele não precisa de forma para ninguém. Cada um tem uma identidade única, irmãos. Ele não tem um plano B para cada um de nós. Ele só tem um plano que Ele fez para nós e é negociável. Aleluia. Ele formou o homem. Amém. Mas a Dona Ivete é que Ele está levando a igreja a agir de uma forma contrária àquilo que Ele projetou, o plano de Deus para a nossa vida. Ele sabe que muitas almas dependem da missão, da nossa missão, a missão que Deus tem através das nossas vidas, a missão que Deus tem através da igreja. E por isso Ele quer destruir, Ele quer colocar os reis, os homens e mulheres que Deus chamou, comendo as migalhas debaixo da mesa dele. É verdade. No maior nível de alcoolismo, de jogo, de toxicodependência, prostituição, sendo comparadas a uma nota de baixo valor, irmãos. É. Talvez aqui você está sendo atacado por Messi Bozé, que eu não sei. É verdade. Mas ele afronta, porque ele conhece o chamado que há para a igreja. É mesmo, Deus. Ele sabe, no mundo espiritual, quem você é e para que você foi chamado. Ele conhece, irmãos. É verdade. Ele sabe o que é que você representa na sua casa. Ele sabe o que é que você representa na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Ele sabe que se você não é qualquer um. Por isso Ele quer roubar a identidade, Ele quer roubar a identidade, a essência de Cristo em cada um de nós. É verdade, Senhor. Da universo é que Ele quer que você passe a ser aquilo que o outro deseja. Aquilo que a mídia deseja. Por isso é que há tantos videozinhos, tantos vídeos no YouTube, irmão Cláudio. Aqueles, para que nós começamos a ser moldados pelo diabo. Não, eu quero ser como o Cristiano Ronaldo, eu quero ser como o Messi. A minha forma é como aquela que faz aquelas coisas no YouTube, no Instagram. E a gente começa a ter uma identidade de acordo com a mídia. De acordo com o mundo. De acordo com a Babilónia. Meu Jesus. Irmãos, 4 jovens foram levados para a Babilónia. É verdade. A palavra diz que eles chamavam-se Ananias, Mesiel e Azarias, né? Mas quando chegaram à Babilónia, Nabucodonosor, lá os babilônios trocaram o nome dele, trocaram a identidade deles, começaram a chamá-lo Sadraque, Mesaque e Abednego.
E começaram a chamar, trocaram também o nome de Daniel. Mas a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor foi chamá-lo, ele não chamou por Belsazar, não é? Ele chamou por Daniel. É. E apesar de ele estar na Babilônia, o mundo, a Bíblia, a mídia, não é? A Babilônia, Satanás, podem tentar roubar a sua identidade, mas os céus, eles sabem qual é o seu nome. Glória a Deus. Deus sabe o nome que Ele lhe deu e Ele tem um nome que nunca ninguém saberá. É verdade. Ele tem um nome para cada um de nós que nem Satanás vai saber. É verdade, Pai. Ele pode estar aqui a ouvir esta pregação, mas ele não vai saber. O diabo tenta enganar com as suas estratégias, mas o céu nunca se engana a nosso respeito. Aleluia. Glória a Deus. A Dona Ibezek pode até dizer que você não vai conseguir, que você não vai ser uma boa mãe, não vai tratar bem dos vossos filhos, que você não é pastor, que você não é missionária, que você não é presbítero, que essa unção está errada, mas Deus nunca se engana. É Meu Deus. É verdade. Ele te escolheu desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu, irmão. O nosso nome é verdadeiro, Ele foi revelado. A Bíblia diz que Ele tem um nome que nunca ninguém vai saber, só nós. Em Apocalipse 2,17 diz que o que vencer darei um maná escondido e uma pedrinha com o nome escrito, ao qual ninguém saberá, a não ser aquele que receber essa pedrinha, a missionária Talita. Aleluia. Então, nem a Dona Ibezek vai saber, nem ele sabe, nem vai saber o nosso nome. O nosso verdadeiro nome está registado no céu, irmãos. Ele não está registado no cartório aqui na terra. Ele está registado no livro da vida no céu. Glória a Aleluia. Deus. E tem muita gente desistindo do ministério, desistindo do casamento, desistindo dos filhos, porque não consegue segurar a espada, não tem rota, a flecha, não consegue ter direção na flecha. Então desiste dos seus filhos. Não desista, segura a espada com todas as forças e lute. É verdade, Senhor. Tudo o que o diabo quer é que você não descubra quem realmente você é, para dizer que você não é coisa nenhuma, que você não canta nada, que você não prega nada, que você não trabalha nada, e começa a colocar coisas na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses 4,13: em Cristo somos mais que vencedores, em tudo posso naquele que nos fortalece. Aleluia. Glórias a Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém. Irmãos, um dia em que um gago, não é, ele descobriu que o Senhor ia usar, ele virou libertador de Israel. É verdade. Um pastorzinho de ovelhas, franzinho, menino assim, do tamanho de Lucas, tomou. Ele virou rei do maior estado que a terra já conheceu. Estou a falar de Davi. E derrubou o gigante. Um dia que um pescador descobriu que Deus podia usar ele passou a ser o primeiro pastor da igreja, irmão. A Dona Ibezek é um ladrão de identidade. Ele não quer que nós sabemos as questões essenciais, irmãos. Quem nós somos, o que é que nós fazemos aqui e de onde vimos e para onde é que vamos. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus. Nós viemos de Deus e vamos para Deus. E a Dona Ibezek, ele quer cortar os nossos polegares dos pés para tirar o equilíbrio, a firmeza de caminhar, manusear a espada, que nós não guerreamos, e além disso, tirar a nossa identidade, e isso não é tudo. E Ele quer que nós, depois de tudo isso, ficamos embaixo da sua mesa comendo as migalhas. É verdade, meu Deus. Mas Deus diz em 1 Coríntios 2 que Ele tem grandes coisas para nós, irmãos. Ele quer nos sentar na mesa do Rei, irmãos. E Ele diz em 1 Coríntios 2 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as grandes coisas que Deus tem para a vida daqueles que estão nele. Aqueles Glória a Deus. Aleluia. Somos o Aleluia. propósito. Talvez esta palavra seja para você que está aqui a ouvir. Ou você que está a escutar através da internet. No meio desta caminhada, perdeu os polegares das mãos ou perdeu os polegares dos pés. Meu Deus. Irmão, Jesus, Ele recuperou a orelha de Malca. Ele pode recuperar os seus polegares hoje, irmão. Através da sua palavra. Contra Israel não há encantamento, irmãos. Não há encantamento contra a igreja. Não há encantamento contra o povo de Deus. Apenas precisamos estar em Deus e refugiarmos na sua proteção. Verdade, aleluia. Apenas precisamos estar em Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Tem muita gente que está dentro da igreja, mas deu brecha à Dona Ibezek
para que Adoni-Bezeque reinasse na sua vida. Quando fez aquele pecado de entrar, começou naquele site, às vezes, da internet, ficou preso na luxúria, ficou preso às vezes falar mal do ungido de Deus. A pessoa pensava que era uma vez sem exemplo, depois ficou preso na maldicência, ficou preso na fornicação, ficou preso no pecado, no adultério. E Adoni-Bezeque entrou naquele momento em que você achou que não tinha importância, cortou os polegares das mãos e dos pés e colocou a comer migalhas debaixo da sua mesa. E então você está caminhando na igreja, mas está com muita dificuldade, se arrastando, fraca, cansada, com alma dupla, alma dobro, alma que anda de um vento para o outro, como as ondas do mar, como diz Pedro. E está ali carregada, alma cansada. O espírito de Adoni-Bezeque atacando essa pessoa, assim como está atacando a noiva do Cordeiro em todo o mundo, irmãos. Aqui, como eu estava a falar aqui na Holanda. E transformando os filhos de Deus em pessoas desequilibradas. Desequilíbrio na vida financeira, desequilíbrio compram coisas compulsivamente, começam a investir no jogo, começam a ficar desequilibradas. Pessoas desequilibradas emocionalmente, não sabem porque riem, não sabem porque riam, depois começam a chorar, não sabem porque é que estão a chorar, ficam tristes, se irritam facilmente, ficam iradas, desequilibradas na área social, não conseguem estar em ambiente nenhum, acham-se feitos em tudo e em todos, não conseguem estar num emprego, acham que estão sempre certas. Mas, pastor, o ser humano é assim, não é? Todos erramos, todos temos brechas. O que é que nós devemos fazer? Então, Adoni-Bezeque, ele era, como eu falei, a patente dedicada aos relâmpagos. E através dos relâmpagos, os cananeus, eles tinham medo. E ele passou a ser chamado o Senhor do medo, aquele que impõe o medo. Mas Colossenses 3, capítulo 3, verso 3, diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos escondidos em Cristo, que por sua vez está escondido em Deus. Estamos debaixo da mão poderosa de Deus, guardados em Adoni-Bezeque. Ele não nos pode tocar. Ele tem que passar por Cristo para chegar até nós. Ele tem que passar por Cristo para chegar até a igreja. Aleluia. Quantos de nós deixamos às vezes de fazer aquilo que Deus está a falar por causa do medo, irmãos? Mas segundo Timóteo diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, domínio próprio. Ele nos deu fruto do espírito, irmãos. Glória a Deus. E falando de medo, irmãos, o leão, o animal mais temível da selva, com o seu rugido, não é? Parece um trovão também. Por isso é que dá medo. Os outros animais ficam com medo quando ouvem o rugido do leão, porque há uma tonalidade no rugido do leão que faz paralisar os outros animais. Adoni-Bezeque é um astuto, ele é um imitador, estrategista. E a Bíblia diz que ele não é leão, mas ele anda como um leão, ao nosso redor como um leão, imitando o leão, como se fosse um leão rugido, esperando a quem possa tragar, Meu Deus. botando medo, tentando paralisar. Mas Adoni-Bezeque não é leão, ele é um advérbio de comparação. Meu Deus, Jesus é o verdadeiro verbo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande leão. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a Judá, quando os irmãos têm a palavra de Deus aberta, Judá subirá primeiro. Eles perguntam, quem entre nós subirá primeiro? E Judá, isto é uma profecia de duplo cumprimento. Judá, o grande leão da tribo de Judá, já subiu primeiro. Eita Jesus. Hebreus 2,14 diz que Jesus foi o primeiro entre os mortos, que ressuscitou os primeiros entre os que dormem. E nós ressuscitaremos por ele. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela afirma que por sua morte derrotou aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Isto é, Adoni-Bezeque. Já foi derrotado por Jesus. Ele libertou aqueles que durante toda a sua vida tiveram escravizados pelo medo da morte. É verdade, Senhor. Ele diz, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Ele diz, não, eu vou voltar para que tenham vida. Não, ele diz, eu já vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Glória a Por Deus. isso nós não precisamos de temer. O povo de Deus teme porque
A terra prometida está Aleluia. ocupada, irmãos. Aquilo que foi orado aqui antes do culto. Nós temos muitas vezes a terra que Deus já prometeu para nós ocupada de cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus, jezubeus, jesuideus, né? Girazeus, todos esses seus estão ocupando a terra prometida, a terra que Deus prometeu para nós, irmãos. Deus está falando em egoísmo, realmente. Esse gigante que vive dentro de nós muitas vezes nos paralisa, afrontando. É verdade, Senhor. Irmãos, eu vou terminar. Os irmãos tomem atenção ao verso 7. Verso 7, a parte final, parte B. Vai dizer como é que o triste fim de Adoni-Bezeque. E levaram Adoni-Bezeque para Jerusalém. E ele morreu ali. Irmãos, Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Jerusalém representa a intimidade com Deus. As pessoas iam para Jerusalém para se encontrar com Deus. Na antiga aliança havia a presença de Deus que estava no centro do Santo dos Santos em Jerusalém. Ela representava a intimidade com Deus, o centro da vontade de Deus. Ela representava a adoração a Deus. As pessoas iam adorar a Deus a Jerusalém. E quando você adora, Adoni-Bezeque morre. Quando você entra no centro da vontade de Deus, Adoni-Bezeque morre. O gigante da afronta cai. Você derruba as muralhas de Jericó e os muros da prisão vão cair. Sim, Deus é verdade. Você pode ter sido alvo de Adoni-Bezeque, pode ter sido um fantoche de Satanás, mas hoje, pela sua palavra, Aleluia. Deus quer nos libertar, irmão. Você é filho de Deus para a glória do Pai. Você está aqui para adorar a Ele. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu egoísmo. Aleluia. Leva Adoni-Bezeque para o centro da adoração, para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Você não veio aqui em vão, o Senhor Glória a está Deus, aleluia. comprando os polegares das mãos, os polegares dos pés de muita gente aqui hoje, irmãos. Para que nós andemos com firmeza, destreza no manejar da espada, no arco, na direção, de lançar as flechas. Aleluia. Você tem flechas para lançar através dos seus filhos, através da sua família, através do ministério. Aleluia. E Ele está a tirar agora cada um de nós debaixo da mesa de Satanás e a colocar na mesa de Deus, irmãos. Aleluia. Ele está destruído em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Demónio revelado é demónio destruído, é demónio Amém. Eu vencido. creio, Jesus. Eu creio. Não tema, o leão da tribo de Judá, ele vence, veio e para vencer e venceu, irmão. Ele já venceu o diabo. Aleluia. Ele já venceu a morte e o diabo. Aleluia. Por isso nós não precisamos ter medo, irmãos. O Aleluia. processo que cada um de nós está a passar faz parte. Para ficarmos mais fortes, faz parte da missão que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o justo ele viverá pela fé. Por isso temos de ser dirigidos pela fé, dirigidos pela palavra de Deus, dirigidos pelo propósito de Deus, dirigidos pela vontade de Deus. Temos de nos posicionar no centro da vontade de Deus para experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. Quem agirá quando agir Deus? Quem poderá impedir? Sim, só assim nós podemos realizar aquilo que Deus tem para nós. Coisas grandes que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. As coisas grandiosas que Deus tem para nós, irmãos. Mas temos que aniquilar Adoni-Bezeque para sempre na nossa vida, tirar da sua zona de conforto e colocá-lo em Jerusalém. Para o lugar da adoração e da vontade de Deus, ele será destruído. Por isso, vamos adorar ao Senhor, irmãos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Ele está aqui, irmãos. Ele subiu ao Gólgota e ele venceu na cruz do Calvário. Amém. Ele já venceu, irmãos. Já venceu os cananeus, os heteus, os amorreus, os filisteus, todos os zeus, irmãos. Ele